E a partir de então, damos início à segunda parte do nosso evento, com a mesa intitulada Sobre Questões de Gênero no Estado Novo. Para essa mesa, nós convidamos a doutoranda Alcina Fernandes, doutoranda em Estudos Culturais, com a tese intitulada Mulheres do Meu País, um olhar contra-hegemônico sobre as mulheres portuguesas no Estado Novo. Doutora Alcina é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e tem um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Portucalense. É também advogada desde 1980, com formação específica em igualdade de gênero e violência, e com prática em processos nesta área, em particular violência doméstica e assédio moral. É membro do Movimento Democrático de Mulheres, tendo exercido funções como conselheira nacional e diretora nacional. Devido a questões de saúde, a nossa colega, a doutora Alcina, não poderá estar aqui conosco neste momento. Portanto, ela será representada pela também nossa colega, doutoranda Fernanda Castro, que está aqui conosco e nos apresentará o material preparado pela doutora Alcina. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um enorme prazer e uma grande honra representar a doutora Alcina na apresentação do seu trabalho, deste trabalho intitulado As Mulheres do Meu País, um estudo sobre mulheres, orientado pela professora Maria Manuel Batista. Trata-se de um olhar crítico e teórico sobre o livro de Maria Lamas, este trabalho As Mulheres do Meu País, um estudo sobre mulheres, publicado em fascículos entre 1948 e 1950. Na elaboração deste retrato, a autora elege o retrato cru da condição feminina portuguesa na primeira metade do século XX, em particular das mulheres portuguesas de classes sociais mais baixas, em pleno regime político, ditatorial e Estado Novo. O fim da Segunda Guerra Mundial foi portador das democracias parlamentares e do denominado Estado Social. A condenação dos totalitarismos generalizou-se. A oposição de Maria Lamas ao regime do Estado Novo levou a desenvolver esforços para uma mudança, imprimindo intensidade na sua ação em diversos domínios. Porém, através da censura, a par de coerções morais e sociais e de leis repressivas, o Estado Novo foi construindo a sociedade que Salazar considerava coerente e regular. No controle efetivo do pensamento, através de diversos aparelhos ideológicos, segundo Gramsci, encobria e naturalizava toda a violência num verdadeiro sistema. Os processos de naturalização do poder e da violência a partir dos sistemas políticos são questões já longamente estudadas nos estudos culturais, que têm como questões nucleares o estudo dos fenómenos de poder, da dominação cultural, da luta contra-hegemónica e dos processos de resistência que lhes estão associados. Os estudos culturais procuram responder às exigências que são específicas de cada contexto cultural, servindo-se de uma ampla gama de teorias e campos científicos que, articuladamente, possibilitam a abertura para uma leitura, segundo Gramsci e Bennett, e compreensão desnaturalizada dos fenómenos de poder hegemónico. Ao analisarmos a obra de Maria Lamas, encontramos aí esta mesma vontade de desnaturalização do poder hegemónico que o Estado Novo exercia sobre os corpos e as vidas das mulheres concretas, que a autora procurou conhecer e dar visibilidade, erguendo-se assim como uma forma de resistência ao discurso que sobre elas se produziu durante o período salazarista em Portugal. Bem informada e atenta às questões do seu tempo, viveu da atividade jornalista e escritora. Pensou, sentiu, viveu os problemas que as mulheres sentiram e viveram também naquele tempo, incluindo-se aí a si própria. Participava dos anseios e lutas das mulheres, pois que, pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre, segundo Gramsci, a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham o mesmo modo de pensar e agir. Com a sua observação e reflexão, o seu pensamento e luta abraçou a causa pelos direitos e dignidade das mulheres. Em 1946, Maria Lamas assume a presidência do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Em convívio aberto, sem restrições,
as mulheres adquiriam conhecimento e educação, alargando a sua própria visão para além do lar ou da trabalhadora sem capacidades e buçal. A organização por Maria Lamas da exposição Livros Escritos por Mulheres serviu de pretexto para o encerramento do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Importará referir que o trabalho do Conselho não correspondia aos interesses do regime do Estado Novo, que tinha constante e fortemente implantado um pensamento próprio sobre as mulheres e o seu lugar e papel na sociedade portuguesa, e que, em 1936, criou a primeira organização estatal de mulheres, a Obra das Mães pela Educação Nacional, com o objetivo de fomentar a ação educativa no seio da família, preparando as futuras mulheres para as obrigações domésticas e sociais. O pensamento do regime do Estado Novo fundamentava-se na subalternidade e discriminação da mulher, ao reputar-lhe a vocação natural para o casamento, sem outro espaço que não o do lar, sem outra função que não fosse a de ser boa dona de casa, esposa dedicada, de mãe extremosa e cuidadora, sempre submissa aos desejos do marido. O papel que o regime destinava à mulher, olhando exclusivamente na sua condição biológica de reprodutora, esposa, mãe e cuidadora, assim confinada unicamente ao espaço privado, no entendimento de ser esse o seu papel de defesa e promoção da família, tida esta como o núcleo da sociedade e fundamento de toda a organização política. Em relação à mulher, eram superiormente valorizadas as funções de mãe e esposa, derivadas da sua função natural, portanto, biológica. Na realidade, a posição hierárquica da mulher era inferior à do homem, chefe de família, ao qual ela devia obediência, fosse a filha ao pai ou a esposa ao marido. Ao limitar a mulher nos seus direitos, na ação pública ou privada, o pensamento e ideologia do regime tinha subjacente a concepção de que o destino da mulher era exclusivamente o do casamento e o de cuidadora da família. Ela era tida como um ser inferior ao homem, pois a isto pertencia o que era público, geral e coletivo, e àquela apenas o governo da sua casa, segundo Beauvoir. Sempre obediente ao homem a quem se uniu pelo casamento, sendo a sua missão a de mera reprodutora e servir, mesmo que com sacrifício, tal como a doutrina do Estado Novo prescrevia. A mulher tem sobre si mesmo um enorme peso da história, porque socialmente, ao longo de muitos séculos, foi considerada como um ser inferior, um objeto e propriedade do homem, cuja função era, em primeira linha, a de procriar e satisfazer as vontades e desejos do homem, devendo-lhe obediência e a ele inteiramente submissa. Maria Lamas, no seu livro A Mulher do Mundo, de 1952, obra importante para a compreensão da história das mulheres, refere e analisa a condição feminina, sublinhando que, através dos séculos, o papel da mulher vai adquirindo novas vestes, porém, nunca numa posição autónoma e independente. Os seus trabalhos e toda a sua atividade, por úteis, necessários e valiosos socialmente, não eram visíveis e reconhecidos como trabalho de valor económico. Desempenhando tarefas nunca remuneradas, a dependência da mulher era, desde logo, económica em relação ao homem, que, ao ocupar o espaço público, oferia o rendimento ao sustento familiar. As duas guerras mundiais do século XX obrigaram à intervenção e trabalho da mulher fora da esfera privada, desempenhando papéis relevantes, quer no âmbito dos seus próprios conflitos, como também na organização produtiva e na produção e na assistência na dor e sofrimento. Delphi refere que o sexo é simplesmente uma marca da divisão social, serve para se reconhecer e identificar os dominantes e os dominados. Ao utilizar-se a natureza como justificação da diferença sexual, edifica-se uma verdadeira censura sobre a mulher, ao encobrir a dominação que a opõe ao homem. É que a categoria hierárquica do homem como ser mais capaz e poderoso não é mais do que uma construção cultural, por criar divisões no plano material e económico, geradoras de oposições e conflitos, segundo Irigaray.
O pensamento hegemónico da naturalização dos papéis da mulher na sociedade, da sua submissão hierárquica ao homem, é difundido pelo próprio homem e pelas instituições sociais que criou, mas, através dos tempos, foi também interiorizado pela própria mulher, que o assume e o transmite aos seus filhos. Os homens sabem bem que dominam as mulheres, sendo até educados nesse sentido. Ao deterem um domínio económico, possuem, segundo Irigaray e Bourdieu, o poder dominante do pensamento e da ação. Ao articularmos o pensamento de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo e o de Maria Lamas em A Mulher no Mundo, constatamos que a mais significativa causa das desigualdades entre homem e mulher reside na particularidade da estrutura e organização societárias, estarem erigidas sob a ótica do pensamento, interesses, desejos e realização do homem, que coloca tudo e todos em subordinação e inferioridade. Maria Lamas, no livro As Mulheres do Meu País, transmite-nos que, mesmo na ignorância e resignação com que enfrentavam a desventura da vida, as mulheres que conheceu eram possuidoras de forte resistência e determinação. Também é sabido que o pensamento que se funda no ascendente da diferença natural dos sexos constitui um pensamento de dominação social exercida pelo homem, que impõe à mulher a exclusiva função de reprodução, que não é mais do que a apropriação pelo sistema económico do trabalho das mulheres, não só pela gravidez e parto, como igualmente na educação e cuidados com os filhos e o serviço doméstico. No contexto descrito, ao lermos As Mulheres do Meu País, não podemos deixar de pensar Maria Lamas a partir da sua própria excepcionalidade, notável pensadora da condição das mulheres, pela observação, pelo conhecimento da realidade, sem se afirmar feminista, mas declarando-se sempre lutadora, impulsionada pelos seus inquietantes pensamentos sobre a condição feminina, vivendo no propósito da valorização e dignificação da mulher. Lançando mão da realidade, daquela que Salazar ocultava através do manto das mães, Maria Lamas contribuiria para desacreditar a doutrina emanada do Estado Novo sobre a mulher. As Mulheres do Meu País, no modo como foi escrito, graficamente apresentado, em estético cruzamento de textos, fotos, e na forma de distribuição utilizada, em 24 fascículos, ao longo de 2 anos, entre outras razões, para não passar pelo crivo da censura, não só representa um documento que procura dar visibilidade às mulheres e consciencializá-las da dimensão das suas próprias vidas, como também surge conforme ao elemento de autoridade irrefutável na denúncia da situação em que viviam as mulheres à época e de como a doutrina salazarista constituía uma verdadeira falácia. Ressalta que as mulheres portuguesas, de norte a sul do continente e ilhas, são marcadas por situações e sentimentos comuns que as distinguem numa configuração identitária. Trabalham infatigavelmente, trabalhando e desempenhando todo o tipo de trabalho. O trabalho que fazem é muito penoso e fatigante, de sol a sol. A maternidade é vivida sem assistência, possuem níveis de vida muito baixos, são analfabetas e entendem a vida como uma penitência que têm de cumprir. Sentem que lhes está vedado qualquer prazer da vida, pelo que recalcam sonhos e quaisquer manifestações de alegria. No livro prevalece o tema da camponesa, o que se compreende por corresponder ao retrato da sociedade da época, predominantemente agrícola. A causa das mulheres levou Maria Lamas a denunciar a situação menorizada ou de pobreza, caracterizadora das suas vidas, sem deixar de exprimir que as mulheres no seu coletivo não se satisfazem nos aconchegos materiais, nas particularidades do casamento e da maternidade, como exclusiva realização da felicidade individual. É que ela, Maria Lamas, com elas, mulheres portuguesas, se identificava. Era uma delas. O elas, o nós, mulheres em Maria Lamas, sobrepõem-se ao eu. Na verdade, a obra é resultado das viagens da autora às diversas regiões do país, ao encontro de mulheres que vivem isoladas, encerradas em limites físicos e geográficos, culturais e de classe. Como afirmou Maria Lamas, já não duvidava. Os meus problemas eram os problemas de todas as mulheres, embora alguns se revestissem para cada uma aspectos diferentes. Defende Ferreira
que a criação da plataforma de Irmandade é necessária à luta antipatriarcal, que, neste caso concreto, não se pode distinguir da luta antifascista, posto que a política sobre a mulher e a família constitui uma das mais importantes bases do governo de Salazar. A dimensão ontológica expressa no livro traz à superfície a necessidade da irmandade de mulheres, que só na aceitação da diversidade de identidades, mas em solidariedade, podem resistir à ideologia hegemónica que ameaça e oprime a mulher e a sua própria família. Irmanada assume a luta em defesa dos seus direitos e dignidade, colocando com sentido político o seu pensamento, as suas ideias em ação, que também para si evocou. Maria Lamas pode ser considerada, pois, uma intelectual orgânica na concepção de Gramsci e tem igualmente perfeito enquadramento nesse mesmo conceito enunciado por Bellux, que nos diz: o intelectual não é apenas alguém que lida com ideias. O intelectual é alguém que lida com ideias, transgredindo fronteiras discursivas, porque ele ou ela vê a necessidade de fazê-lo. É alguém que lida com ideias na sua vital relação com a cultura política mais ampla. Tudo nas vidas das suas mulheres, de Maria Lamas, é aceito com resignação, numa postura de reação ao infortúnio, sempre combativas nas situações de agravamento das suas condições, já de si precárias. Em permanente luta pela sua sobrevivência e principalmente da dos seus. Luta e resistência que acontece, segundo Maria Lamas, desde uma infância abandonada a uma velhice quase sempre sem amparo, já que a vida encarrega-se de as maltratar. Ao longo de toda a obra, vários aspectos narrados no livro revelam que as mulheres são corajosas, a quem a economia do país tanto deve, trabalhadoras para quem não há descanso, desde a infância à velhice. Elas são a força e um valor mal apreciados ainda, segundo Maria Lamas. Com efeito, Maria Lamas, ao longo do livro As Mulheres do Meu País, vai notando toda a luta e resistência que acompanham as mulheres ao longo das suas vidas. E diz Maria Lamas: a mulher tem no nosso país uma existência de nível baixíssimo, limitada a responsabilidades, encargos e sacrifícios. Conseguir viver eis a batalha diária. Tudo o mais não tem sentido para elas, se o pão falta. Quanto ao espírito, atrofiado e deformado pela ignorância e pelas mais absurdas crendices, mantém em pleno século XX no mesmo obscurantismo de gerações e gerações atrás. Todo o livro As Mulheres do Meu País está escrito com muita sensibilidade e de perfeição agradável, abrangendo também a descrição harmoniosa de espaços e paisagens, contém a inclusão de pequenos relatos de histórias e pormenores enriquecedores. Trata-se de uma descrição rigorosa de particularidades que são transmitidas na obra, numa escrita envolvida por muita ternura, num sentido e num estilo simples e de grande beleza. Igualmente, não se fica indiferente à circunstância de que toda a violência sofrida pelas mulheres, a autora opôs e impôs uma linguagem de amor, sem evitar a denúncia vigorosa e contundente. Uma análise hermenêutica da obra As Mulheres do Meu País porá descoberto o olhar e discurso contra-hegemónico revelado por Maria Lamas, não só pelo facto de ter sido escrito por uma mulher que deu visibilidade às mulheres e às suas duras condições de vida, e ainda pelos traços repressivos e opressivos da organização e estrutura social, política e económica à época vigente, com sequelas ainda bem visíveis hoje em dia. Toda a obra, para além da denúncia, firma e funda um discurso de resistência à hegemonia do poder político e do de natureza masculina, o que se percebe no decorrer da sua leitura expressa em linguagem terna, mas assertiva. Um posicionamento que a colocou em perigo de sobrevivência, mas também riscos de grande perda de liberdade, visto ter enfrentado o poder instituído, sendo até sua clara opositora. Esta obra representa igualmente um ato de resistência da própria autora. A situação de desigualdade gritante das mulheres em pleno século XXI, embora com outras vestes, ainda está muito próxima e pouco difere da realidade evidenciada e retratada no livro. Na verdade,
O permanente cansaço, dureza e sobrecarga de trabalho imperam ainda na vida da generalidade das mulheres. A sua autonomia e independência financeira é ainda diminuta. A desvalorização e não reconhecimento das suas ideias e trabalho é, até agora, uma constante. A não consideração da maternidade como valor eminentemente social é fator de exclusão no mundo do trabalho, onde muitas oferem salários inferiores para igual trabalho. O pensamento hegemónico de superioridade do homem sobre a mulher mantém-se, mantendo-se do mesmo modo as condições propícias aos mais diversos tipos de violência sobre as mulheres. Obrigada. Convidamos a doutoranda Zumira Cândida, que é doutoranda em Estudos Culturais, com a tese intitulada As Políticas Públicas da Cultura e o Papel da Mulher nos Museus do Estado Novo. É licenciada em Direito, com estágio de Advocacia. Apresenta mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, curso de Administração Autárquica, pós-graduações em Direito da Comunicação, Direito do Emprego Público, Direito de Medicina, Responsabilidade Médica, Consentimento Informado, curso de Formação Avançada em Estudos Culturais. O conceito de lazer poder-se-á definir lazer como uma forma de uma pessoa utilizar o seu tempo, dedicando-se a uma atividade que aprecie e que não seja considerada trabalho. O lazer não é um fenómeno isolado, ele se manifesta em diferentes contextos, de acordo com os sentidos e os significados naturalmente produzidos e reproduzidos pelos sujeitos em suas relações com o mundo. Na vida cotidiana, o lazer constitui-se de relações e diálogos com outros campos além do trabalho, tais como a educação, a política, a economia, a linguagem, a saúde, a arte, a ciência e a natureza, entre outras dimensões da vida, sendo parte integrante e constitutiva de cada sociedade. No Estado Novo, o lazer eram as manifestações culturais que consistiam em práticas sociais vivenciadas com a fruição da cultura, tais como festas, passeios, viagens, poesia, pintura, escultura, dança, vivências e expressões culturais, fotografia, teatro, atividades recreativas e desportivas, excursões e passeios. Em variadas formas de educação popular e local, em espaços de conservação e debate, entre muitos outros. E entre estas perspectivas de lazer, encontravam-se as visitas aos museus e as relações com o património. No Estado Novo, também conhecido pelo regime salazarista pelo seu presidente do Conselho, Sr. António Oliveira Salazar, aconselhava-se que o património fosse identificado como icónico e fosse visitado pelos populares e que muito contribuiu para a criação da Fundação Nacional pela Alegria do Trabalho, não é 1933, mas 1935, e que mais tarde, em 1979, dá origem à Fundação Inatel. Os monumentos e os museus constituíam lições eficazes para os visitantes aprenderem acerca do destino, destacando-se o papel dos castelos, dos museus, dos pelourinhos e dos cruzeiros, que eram entendidos como símbolos da fundação do país e deveriam mesmo ser classificados como monumentos nacionais. Aliás, em 1910 dá-se o grande incremento na classificação de monumentos nacionais. Os museus e os monumentos nacionais do Estado Novo eram equipamentos culturais indispensáveis ao país, sendo essencialmente meios para uma sólida e verdadeira propaganda do regime e sendo mesmo capazes de reter a atenção do viajante que passeava por estes monumentos. Inúmeros passeios e excursões que o Estado organizava tinham como objetivo dar a conhecer as belezas nacionais da nação e assim oferecer às populações, às massas trabalhadoras, momentos de pedagogia nacionalizantes, mas disfarçadas de meras deambulações turísticas e culturais. São exemplo disso as zonas da Batalha, Alcobaça, Caluça, Lisboa, em que eram apresentados como verdadeiros museus, descritos como destinos a visitar. António Ferro, que foi nomeado por António Oliveira Salazar como diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, e também era jornalista e escritor, teve a preocupação de, durante 16 anos, implementar uma série de iniciativas que visavam identificar e divulgar o património da nação. Em 1932 foi criado o Museu Nacional da Arte Antiga,
Em 1935, António Ferro convidou algumas personalidades intelectuais da época para um périplo alegadamente turístico e divulgador da cultura através da nação. Visitaram vários museus, a exemplo disso temos a exposição também do mundo português, entre outras várias exposições e prémios que ele também criou para divulgar a cultura. Grande evento do duplo centenário de 1940 e a inauguração do Museu de Arte Popular em 1941. Este comportamento do regime pode-se comprovar através da imprensa escrita à época, em que os portugueses eram convidados a visitar os castelos, os museus, as igrejas românicas, que eram símbolos vivos de fé. Chegando mesmo o Diário de Lisboa a escrever que visitar os monumentos nacionais e monumentos patrimoniais, como por exemplo castelos, era uma romagem obrigatória de todo o bom português. Constituíam dois grandes momentos de validação e exibição daquilo que era considerado património pelo regime de Salazar. Por um lado, os pelourinhos e os cruzeiros, por onde circulavam os habitantes locais de várias localidades do país, que ainda hoje se encontram espalhados pelo país. Lugares, paisagens e símbolos nacionais foram, portanto, apropriados pelo regime salazarista. E os lazeres, a partir de visitas aos museus e ao património, por exemplo, constituíram-se enquanto possibilidades de enaltecimento do próprio regime. Trata-se de tentar reescrever uma história contando outra em seu lugar. Uma história do povo português, uma história de cada um, uma história minha, uma história sua. Obrigada. Convidamos em seguida a doutoranda Helena Ferreira, doutoranda em Estudos Culturais, com a tese intitulada Gênero e Artistas de Teatro, licenciada em Psicologia Organizacional, vertente Recursos Humanos, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Bragança, pós-graduada em Gestão das Organizações Sem Fins Lucrativos pela Porto Business School, mestre em Ciências da Comunicação, Publicidade e Relações Públicas pela Universidade de Lima, e as suas publicações recentes relacionam-se a temáticas da semiótica, estudos dos média, teorias queer e questões de gênero e direitos humanos. Então, seja bem-vinda, Helena. Boa tarde a todas e a todos. Quero falar do título da apresentação, que é F de Feminino no Estado Novo, e que aponta para uma expressão muito utilizada sobre o Estado Novo, sobre os três temas começados por F, muito considerados pelo regime: futebol, Fábio e Fátima. Aqui refiro mais o F de feminino, que não sei se era assim tão tido em consideração, é isso que vamos verificar. No entanto, acabo por defender ao longo deste trabalho todo que era tido em consideração e que era um F de extrema importância para o regime. Começo por mostrar, então, esta fotografia, que é uma fotografia fabulosa de uma das mulheres da época, e esta fotografia, esta mulher deve constar na nossa estatística, nos nossos dados, como uma mulher que não trabalha. Nunca trabalhou. Parte dos estudos culturais, para os quais os cursos intelectuais devem ser utilizados para, entre outras questões, compreender melhor as relações de poder em um determinado contexto, acreditando que o conhecimento permitirá que as pessoas mudem esse contexto e, por sua vez, as relações de poder. Compreender as organizações de poder implica compreender também as possibilidades de luta, resistência e mudança. A questão fundamental é aliar reciprocamente a teoria à polis, no sentido de produzir conhecimentos relevantes que levem ao rigor e eficácia de uma possível intervenção na sociedade. Os estudos culturais debruçam-se sobre a compreensão do passado e do presente, ao serviço do futuro, uma vez que, ao examinarem como o mundo contemporâneo se tornou no que é, procuram criar formas visíveis de o converter noutra coisa. Sendo assim, é importante perceber como é que os elementos do grupo minoritário feminino, inserido num mundo falagocêntrico, com enormes relações de poder estabelecidas, se construíram, movimentaram, e quais foram os efeitos sociais que produziram, olhando para a cultura como algo que está presente em todas as práticas sociais e é ela própria o resultado das interações. Parte também dos estudos de género, ou sobre as mulheres, ou feministas. Enquanto a grande maioria da Europa chamava estudos feministas, por exemplo, em Portugal as pessoas tinham algum receio do termo e utilizavam o termo estudos sobre mulheres e falavam sempre em mulheres. Em Portugal, pode-se dizer que tiveram início em 1948 com a obra As Mulheres do Meu País, de Maria Lamas, que traçava uma cartografia da situação em que se encontravam as mulheres no período do Estado Novo, de forma a esclarecer todos os onde, como, porquês e paraquês que conduziram e mantiveram a submissão de género,
tendo as próprias mulheres a consciência de que tudo era assim só porque eram mulheres. Apesar da eliminação da opressão sexista não levar necessariamente à erradicação de todas as formas de dominação, como o racismo ou a homofobia, por exemplo, como bem refere Hux, a luta feminista para acabar com a dominação patriarcal deve ser de uma importância primordial para mulheres e homens a nível global, não porque seja a base de todas as outras estruturas opressivas, mas porque é essa a forma de dominação que mais provavelmente encontraremos de maneira contínua na vida cotidiana. E por isso, o sexismo molda e determina diretamente as relações de poder das nossas vidas, uma vez que é na família que testemunhamos a dominação coerciva e aprendemos a aceitá-la, transformando as relações familiares que são vistas como de conexão e de cuidado no lugar ideal para a aceitação das políticas de dominação. Quando se fala aqui em relações de poder, convém clarificar que falamos de relações que ocorrem todas dentro do guarda-chuva do patriarcado e não do primitivo arranjo social dualista entre homens e mulheres, ou nos estudos sobre este caso, entre regime e mulheres, como parece ser o caso de muitos estudos acerca desta época. Há que desconstruir a noção simplista de que o homem é um inimigo e observar o papel das mulheres na perpetuação e manutenção dos sistemas opressivos. Por isso é que em cima está mulheres e em baixo está feminino, porque na verdade há muitas pessoas, muitas mulheres do grupo de feminino que ocupam o lugar de cima, muitas vezes. A análise aqui é entre homens e mulheres do regime, homens e mulheres da oposição, homens e mulheres apolíticos e o grupo feminino. Em causa aqui estão os dois principais tipos de patriarcado, o privado e o público. O privado exclui as mulheres da arena da vida social, restringindo ao lar, a título individual, sob o comando de um patriarca, e o público subordina as mulheres em todos os lugares públicos de um modo coletivo. No início do século XX, a influência dos movimentos feministas estrangeiros origina um movimento de opinião liderado por mulheres combativas e de algum modo privilegiadas, pertencentes à média e à alta burguesia das grandes cidades, que é apoiado pelo movimento republicano, cuja finalidade é conseguir maior liberdade e autonomia para as mulheres. Devo dizer, a propósito da apresentação que foi feita de manhã, que todas estas associações, todos estes grupos, surgiram também da parte da maçonaria. A loja maçónica feminina, em que uma delas era a Ana de Castro Osório. A Ana de Castro Osório fundou o primeiro movimento cristal e o segundo e o terceiro. E ela já vou passar a explicar porquê, e ela era maçónica, aliás foi das primeiras lojas femininas da maçonaria, e já vou passar a explicar porque é que ela fundou estes três movimentos. O segundo foi, o último, o quarto, foi fundado pela Blaide Cabete, mas eu vou passar a explicar. Ana de Castro Osório fundou o Grupo Português de Estudos Feministas e dedica-se a elaborar teorias demasiado avançadas para a época sobre a resistência e os caminhos a seguir pelas mulheres operárias. Em 1908, cria a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas com 500 aderentes e exige, em 1910, a igualdade da família, a independência económica da mulher, o divórcio, a educação cívica e, sobretudo, o direito da mulher ao voto, que é recusado pelo grupo parlamentar republicano. E agora passo a explicar porque é que, na verdade, a Ana de Castro Osório fundou estes três movimentos. O movimento republicano pediu o apoio das mulheres pelo mesmo motivo que recusou que as mulheres deveriam votar. Ou pelo menos um dos motivos evocados foi o mesmo motivo. Pediu o apoio das mulheres porque as mulheres, de alguma forma, achavam que estavam demasiado ligadas à Igreja e que podiam, de alguma forma, controlar a Igreja. E que a Igreja, de alguma forma, aceitasse o movimento republicano. Também acharam que as mulheres não deviam votar porque estavam demasiado ligadas à Igreja e, portanto, como estavam demasiado ligadas à Igreja, o voto delas iria contra aquilo que eles defendiam. Portanto, o mesmo motivo porque pediram o apoio delas foi o mesmo motivo porque recusaram que elas fossem votar. A Ana de Castro Osório, em 1908, quando percebeu que tinha sido largada para trás, ela e todas as mulheres que estavam com ela, saiu da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e criou a Associação de Propaganda Feminista, para defender, acima de tudo, os direitos sufragistas. Em 1914, a Blaide Cabete fundou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas com o objetivo de agregar todas as associações femininas, não só as feministas, porque importavam todas as que lutavam pela dignificação e emancipação das mulheres. Evitava utilizar o termo feminismo e, apesar de terem subscrito a Aliança Internacional para o Sufrágio Feminino, a luta em território nacional pelo sufrágio é praticamente nulo. A 5 de julho de 1932, Oliveira Salazar assume a presidência do Conselho de Ministros, construindo assim o seu próprio regime. O Estado Novo, que sendo relativamente apolítico, se preocupava acima de tudo com a sua própria sobrevivência e com a preservação da ordem e da obediência, em nome do interesse nacional. É em nome deste interesse nacional que Salazar pede apoio às mulheres portuguesas e estas correspondem ultrapassando as expectativas
passando assim a ter visibilidade social e política atípica para a época. Ali está, não sei se estão a ver porque é que está ali uma mulher de Viana, cheia de ouro, porque na verdade há um episódio que acho que toda a gente conhece, não é? Em que o Salazar não aceita um empréstimo internacional e pede às mulheres para lhe darem o pouco ouro que tinham em casa, e a grande maioria delas até a Aliança dá. Portanto, isto quando as pessoas dizem que eram submissas, eram de facto mesmo muito submissas. Salazar fazia a apologia do paralelismo entre gerir a nação e gerir uma casa, sendo esta a ideia uma clara tentativa de substituir o conceito de comunidade nacional republicana pelo conceito de nação-família. O representante do Estado Novo sempre referiu que fazia no governo o que as donas de casa faziam nas suas casas, ou deveriam fazer, identificando-se deste modo com as mulheres e procurando que estas se identificassem com ele, criando uma grande cumplicidade. Mas a Constituição de 1933, que vigorou em Portugal até 74, consagra pela primeira vez a igualdade de todos os cidadãos, ressalvando, no entanto, no parágrafo único do artigo 5º, que, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família. Quando se fala em diferenças resultantes da sua natureza, está claramente a fazer-se alusão à falsa dicotomia natureza versus cultura, que ocupou vários investigadores ao longo do século XIX e início do século XX. As mulheres seriam, então, devido à sua natureza, emocionais, sentimentais e congenitamente incapazes de ter um pensamento político racional, atributo considerado puramente masculino. A política era um mundo de homens, de cálculos, ambições, ideias e até afetos masculinos, onde as mulheres, pela sua específica complexão intelectual e emocional, não tinham entrado. Isto vai de encontro ao pensamento de Braidotti, para quem o conceito de diferença, ao longo da história europeia da filosofia, é central. Para esta autora, o pensamento no Ocidente desenvolveu-se tendo como base oposições dualistas que criaram subcategorias de alteridade, de diferente de. A diferença foi sempre sustentada por relações de exclusão e dominação, e ser diferente de significa valer menos que. A diferença, sendo dominada por relações de poder, construiu categorias inteiras de seres descartáveis, ou seja, igualmente humanos, mas levemente mais mortais e acentuadamente com muito menos direitos. Mesmo assim, houve duas associações consideradas feministas que sobreviveram durante este período. O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que até aos anos 40 teve uma existência relativamente apagada, mas depois, em 1945, a Maria Lamas, que a nossa colega Fernanda falou aqui, assumiu a presidência e a associação tem um novo impulso, com a aderência de várias jovens universitárias anti-regime. Depois de uma iniciativa internacional, a exposição de livros escritos por mulheres, que a Fernanda também já falou, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1947, o governo de Salazar decidiu dissolver esta organização pelo seu caráter oposicionista, que considerava um instrumento disfarçado da propaganda comunista. A Associação Feminina Portuguesa para a Paz tinha como o único objetivo a dignificação da mulher e a sua participação na luta pela paz. Nunca ultrapassou as 300 filiadas e tinha um programa de atividades muito moderado, como cursos de alfabetização e corte e costura. Vem daí o facto de conseguir a legalização mesmo durante o regime de Salazar. As mulheres tinham a noção que viviam num mundo de homens que desfrutavam do monopólio do poder, mas não aspiravam a separar-se deles e a lutar contra a discriminação. Muitas mulheres ligadas ao regime, como Fernanda de Castro, viam... A Fernanda de Castro é a mulher do António Ferro. Não, é a mulher do António Ferro. Escritora. Do António Ferro, que já falamos hoje aqui bastante. Viam com total indiferença aos movimentos femininos reivindicativos e dedicaram-se às organizações criadas pelo regime, como, por exemplo, a obra das Mães para a Educação Nacional, que tinha como principal objetivo educar as mães, pretendendo essencialmente constranger as mulheres trabalhadoras, forçando-as a regressar ao lar, aliciando-as com as tarefas domésticas e educativas. Para esse efeito, propõe algo que nem agora existe, um salário para as donas de casa, e cria o milheiro da noiva, que permite que as noivas custeiem o seu próprio casamento, para evitar assim uniões ilegítimas entre operários. No entanto, esta organização vai focalizar-se nas mulheres rurais, engrandecendo-as, criando o mito da camponesa ingênua, alegre, feliz, trabalhadora, produtiva e nunca assalariada. Em 1938, a obra das Mães para a Educação Nacional cria a Mocidade Feminina Portuguesa, com o intuito de criar uma nova mulher portuguesa, sempre pronta a contribuir para o bem comum, mas sempre afastada da intervenção política, que era um campo circunscrito aos homens. Esta nova mulher, para além de ser boa esposa, boa mãe, boa doméstica, boa cristã e boa cidadã, teria ainda que ser ativa, sã, elegante e bela. Para este efeito, esta organização estimulava as atividades físicas.
Apesar de todos estes constrangimentos, algumas mulheres vão aproveitar as oportunidades oferecidas por esta organização para se afirmarem, através de bolsas de estudo, do acesso aos lares universitários e outros benefícios, tornam-se financeiramente independentes. O Movimento Nacional Feminino surge em 1961 e tinha como objetivo apoiar as mulheres portuguesas na Guerra Colonial. As suas principais atividades eram organizar saraus para angariação de fundos e estimular as madrinhas de guerra a nível nacional. As madrinhas de guerra dão uma tese. A Liga da Ação Católica Feminina e a Juventude Católica Feminina foram só uma forma de abertura do espaço social por parte do regime às organizações próprias da Igreja para que esta sentisse que tinha o controle da situação. As mulheres que presidiam e faziam parte destas e as do regime eram exatamente as mesmas e defendiam exatamente a mesma coisa. Apesar desta vida pública, todas estas mulheres de que falei, que estavam envolvidas nestes movimentos todos, não estavam livres daquilo que era a célula vital do regime, a família. Salazar define claramente o lugar das mulheres na República quando considera o conceito de cidadão como se fosse uma abstração, um conceito errôneo ou insuficiente, e propõe que seja substituído por grupos naturais necessários à vida individual e que constituem a sociedade política. Ou seja, a família que se encontra na base, à qual se seguem as corporações. Sendo assim, a mulher só existe socialmente na família porque a cidadã não existe individualmente. A mulher, conforme o estado em que se encontrava na sua vida, era filha, irmã, esposa e mãe. Isto é, era sempre vista em função de um homem. A família funda-se através de um casamento religioso indissolúvel e assenta na procriação, simbolizando a conservação dos costumes e a estabilidade institucional da nação. A hierarquia de poder e autoridades encontra-se muito bem definida. Os chefes de família são, naturalmente, os homens, a quem cabem as funções de provedor e protetor, mesmo quando são celibatários. As mulheres recatadas e subalternas, em casa, só podem ascender a esse posto na ausência dos homens. A mulher é apenas um elemento da família e é a esta e à casa que se deve dedicar. A boa mulher casada é a esposa amorosa e submissa, doméstica, empregada do lar. Por obra da natureza e exigência da consolidação familiar e da pátria, parir, poupar e zelar representam tarefas sublimes. O trabalho fora de casa é oficialmente desaconselhado, mesmo para as solteiras. Numa complicidade entre o Estado Novo e a Igreja Católica, à mulher cabia ainda o papel de guardiã da moral e dos bons costumes dos quais dependia a família funcional. As mulheres solteiras deviam manter o pudor e a castidade para serem dignas de se poderem casar e serem boas mães. As casadas deveriam assegurar a tranquilidade do marido e dos filhos. Uma das máximas preferidas de Salazar era: manda quem pode, obedece quem deve. O homem, marido na qualidade de chefe de família, representava a mulher e decidia em todos os atos da vida conjugal. As mulheres não podiam administrar bens, possuir contas bancárias, exercer comércio, celebrar contratos ou viajar para fora sem autorização do marido. Mesmo na qualidade de mãe, a mulher não possuía qualquer poder. Só ao pai competia defender, representar, emancipar e administrar os bens dos filhos. Salazar dividiu então abertamente os espaços público e privado. Os homens dominariam o público e as mulheres o privado, dizia ele. No entanto, a realidade desmentia este facto. Hierarquicamente, a mulher obedecia ao pai, ao irmão, ao esposo, no seio da família. Salazar fazia então uma distinção relativamente às mulheres casadas e solteiras no que diz respeito ao trabalho. Enquanto as primeiras não deveriam trabalhar, às segundas deveriam ser dadas condições para o poderem fazer, caso vivessem sem família ou tivessem uma família a seu cargo. No entanto, a esposa doméstica, que vivia só para o marido, para os filhos e para a casa, era um ideal apenas cumprido no meio urbano, pelas classes médias ou pelos lavradores abastados do meio rural. As mulheres mais pobres trabalhavam fora de casa, muitas vezes de forma ilegal ou não declarada. Talvez por isso as percentagens sejam tão baixas, como as que vemos ali. Debaixo da autoridade do marido, a quem competia gerir os ganhos da mulher. Por isso é que a população ativa se encontra sublinhada. Mesmo hoje, a população ativa, no que refere às mulheres, é algo muito dúbio, até por causa do trabalho reprodutivo. Argumentando que a mulher se proletarizava e masculinizava, que poderia ser vítima de patrões depravados, algumas profissões foram-lhe proibidas e outras foram alvo de fortes restrições. As mulheres não tinham acesso à carreira diplomática, à magistratura judicial,
à chefia na administração local e a postos de trabalho no Ministério das Obras Públicas e Comunicações. Além destes impedimentos, certas profissões possuíam fortes restrições, como o caso das enfermeiras, funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, telefonistas e as hospedeiras do ar nos transportes aéreos, que não podiam contrair matrimónio, e as professoras primárias que tinham que solicitar autorização para se poderem casar. No setor industrial, as limitações legisladas ditavam, logo no seu preâmbulo, que enquanto houvesse homens desempregados, não era permitido, em muitas indústrias, recorrer à mão de obra mais barata fornecida por mulheres e crianças. Para além disso, o trabalho feminino foi proibido em muitas categorias profissionais especializadas, substituindo as mulheres por homens, remetendo-as para serviços não diferenciados e mal pagos. Aliás, os salários das mulheres eram sempre mais baixos, chegando a atingir diferenças de 40%, mesmo nas profissões que exigiam cursos superiores. Foi, aliás, nos locais de trabalho que a oposição das mulheres ao regime se fez sentir. Centrando-se em questões de defesa do emprego, melhores condições de trabalho, questões salariais e da redução do horário de trabalho para 8 horas, muitas mulheres foram protagonistas de lutas contra o Estado Novo. E foi talvez devido a estas lutas que se percebeu que a norma da domesticidade era uma norma da sociedade de uma forma geral e não exclusiva ao regime, e que a própria esquerda alinhava com ele. A esquerda, a opositora do regime, considerava que as mulheres deviam lutar contra o Estado vigente, mas sem colocar em causa o papel que lhes era destinado na família, tendo até muitas vezes utilizado esse papel em prol da luta antifascista. Na esquerda, as discriminações sofridas pelas mulheres no interior da família e na sociedade não eram ignoradas. No entanto, estes problemas deveriam ser colocados na esfera mais geral das lutas. As feministas burguesas, ao individualizarem o problema da mulher, não faziam mais do que gerar confusão e fragmentação na sociedade, omitindo que as relações paritárias entre homem e mulher no espaço doméstico ou no espaço social, sendo um passo importante, não era decisivo porque não abarcava a verdadeira questão, a luta de classes que haveria de culminar no fim do sistema capitalista e na tomada do poder pelo proletariado. Basta ver-se o que aconteceu com o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Se por um lado a direita considerava que a obra comprometia a civilização fundada no casamento, na família e no trabalho, por outro a esquerda considerava a obra uma diversão com o fim de desviar as mulheres do verdadeiro combate pela sua libertação. E a terminar esta apresentação a lembrar que não estão assim tão longe estes tempos e que pelos discursos de alguns nos últimos tempos, podemos ver aqui algumas frases de um deputado nacional em 2020, quando encontrar no Parlamento a deputada e ex-ministra, retirei o nome, vou dizer-lhe que tem de ter mais atenção a passar a ferro as roupas do marido. Vai ser a pior candidata presidencial de sempre, histérica, obcecada com. Gostava de ter um tete-a-tete comigo no Parlamento. Para isso tinha de pintar menos os lábios e ter... Mas digo, eu ia terminar com isto, porque na verdade, para defender que por muitas vezes que se fala nisto, e existem muitos estudos já acerca do assunto, deve-se continuar a falar. Mas prefiro terminá-la com alguns versos do poema Mulheres e a Revolução, da Maria Velho da Costa, se me permite. Elas fizeram greves de braços caídos. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos de ar. Elas gritaram muito, elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas. Obrigada. Primeiro agradecer, né, a fala das meninas. E então eu queria que vocês contassem um pouco mais para a gente dos desafios que vocês têm encontrado para fazer investigações em torno das questões das mulheres no campo do lazer. Assim. O que vocês poderiam dizer que tem sido mais difícil quando vocês vão a campo ou quando vocês vão olhar para um documento? Quando eu comecei a minha tese, ia trabalhar no Estado Novo. Ia trabalhar género e artistas de teatro no Estado Novo. Isso é que a professora Maria Manuel me convidou, porque na verdade eu ainda fiz a pesquisa toda teórica sobre o Estado Novo. Atualmente, eu estou a trabalhar o cotidiano. Relativamente a essa questão do lazer, não estou a trabalhar lazer, mas tenho um capítulo, que por acaso até já está a trabalhar sobre o lazer, que é, eu, neste momento, uma das minhas perguntas de investigação é porque é que as mulheres não chegam a lugares de poder no teatro, como diretoras de companhias ou ensinadores. E uma das questões que eu trabalhei muito levemente, relativamente ao lazer, é que atualmente, que é algo que as pessoas não imaginam,
A grande maioria dos teatros é frequentado por mulheres. O público são mulheres. E as mulheres continuam a ver peças dirigidas, encenadas, trabalhadas por homens. Pronto, é isso que eu tinha a dizer em relação ao lazer, porque eu não estou a trabalhar já, mas relativamente ao lazer, é isso que eu tenho a dizer, não é? Que é uma parte que eu estou a trabalhar o público. Pronto, eu entrevistei várias atrizes, algumas delas trabalhavam no Estado Novo, e na verdade elas falaram sobre o seu lazer e sobre os seus tempos livres, mas é algo que eu não vou trabalhar aprofundadamente. Também não falaram aprofundadamente, porque esse não era o tema que mais me interessou. Assim, a minha tese também não é sobre o lazer, aliás, é o quarto tema, é sobre o papel da mulher nos museus, e relativamente à questão em concreto do lazer, e depois de vários museus, de uma investigação que fiz em vários museus, para tentar perceber qual era aquele que tinha no Estado Novo uma diretora de museu, daí ter feito alguma pesquisa sobre isso. Fiquei pelo Museu Nacional, pelo Museu Etnográfico de Conímbra, com a doutora Adília Alarcão, que foi uma das diretoras do Museu de Conímbra e também do Museu Nacional Machado de Castro, e que tive o privilégio de a entrevistar e que lhe fiz essa pergunta ontem sobre o lazer, e que ela me respondeu. Não havia, ela diz que até 70, até posso ler a resposta dela, que até 76 que não havia a preocupação das pessoas irem aos museus em lazer, como atualmente vão aos restaurantes, às cafetarias. Estou-me a lembrar do Mosteiro de Santa Clara a Velha em Coimbra, do Museu Machado de Castro, porque os museus era mais conservar, restaurar, serviços educativos, que também nos últimos anos assim, que é o Museu Nacional de Arte Antiga foi pioneiro, da Gulbenkian e o Machado de Castro, mas na vertente de lazer também não estou a investigar, ainda mais perceber qual é o papel que a mulher tinha relativamente ao homem e outras questões no museu. E tentei, de facto, pesquisar e descobri que houve a primeira mulher diretora do museu em Portugal, foi a Julieta Ferrão, no Estado Novo. Depois encontrei a doutora Adília Alarcão e mulheres, mas a fazer o papel de conservadoras, restauradoras, serviços educativos, lazer, não estou a investigar, não sei se respondi à pergunta. E de facto perguntei à doutora Adília Alarcão, que foi diretora durante 32 anos, é conhecida por a senhora Conímbriga, qual era o papel que ela dava às mulheres, que tinha mulheres também lá a trabalhar. E reservava o quê? Lavar os fragmentos da ruína, e o que ela me explicou foi que não iam para a ruína trabalhar como os homens, precisamente pelo... como é que é dizer? Porque a mulher, sendo mulher, não podia estar ao pé do homem curvada, porque poderia levar a outras... performance corporal. Era incrível. foi.